Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos dar início à nossa aula 2 de homilética. Vamos orar? Vamos rogar a Deus a sua graça? Oremos. Pai, queremos no nome do Senhor Jesus pedir a sabedoria do alto, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos conceda luz, graça, iluminação, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Você que prega, tenho certeza que você sente um frio na barriga. Você que ainda não prega e tem o desejo de pregar, tenho certeza que bate aquele friozinho na barriga. Hoje nós falaremos sobre a comunicação, a oratória, a arte de falar em público. Lembre-se, nós não temos medo de falar em público. Quando você fizer uma análise, você vai perceber que quando você tem uma confiança em um grupo de amigos, em um grupo familiar, você vai perceber que você pode estar falando para 30 pessoas, para 50 pessoas, para 15 pessoas, enfim. Por quê? Porque nós não temos medo de falar em público. Na verdade, nós temos medo de errar em público. Nós temos medo de errar em público. E nós podemos nos preparar de tal maneira que conseguiremos administrar melhor este medo de errar em público. Vamos então estudar sobre a comunicação? Vejamos. A comunicação. A palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar em comum, ou seja, transmitir uma informação. Portanto, a comunicação só faz sentido quando você consegue passar para o outro aquilo que você sabe, aquilo que você quer. Quando a mensagem sai do emissor e alcança o receptor, logo foi feita uma comunicação. Comunicação só é comunicação quando o outro entende o que o comunicador quis transmitir. Senão, não houve comunicação. Logo, nós podemos aprender já com a definição de comunicação que o que importa é que aquilo que você diz seja compreendido. Não adianta nada eu falar belamente diante de um argumento exegético, teológico, com um padrão de língua portuguesa altíssimo, mas o meu receptor não entender nada. Logo, só é comunicação se houver compreensão, se houver entendimento. Por quê? A palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar em comum, ou seja, transmitir uma informação. Elementos da comunicação. Então, nós temos os seguintes elementos: transmissor ou emissor, que é a pessoa, o órgão, a empresa. O receptor, a pessoa ou o público-alvo. Código pode ser por meio da fala, do gesto, da escrita, da imagem. Canal, rádio, TV, jornal, folder. Mensagem, o conteúdo em si. Vamos aqui fazer uma comparação com a pregação. Elementos da comunicação. Transmissor, o pregador. Receptor, a membresia, a igreja. Código, de forma oral. Canal, o microfone,
por meio do uso do som da igreja, a mensagem, o conteúdo bíblico. Perceba no desenho, o transmissor emite a mensagem, o receptor recebe a mensagem. O emissor, o transmissor, ele promove uma codificação, ele lança um conteúdo e ele promove uma codificação. Já o receptor, ele decodifica a mensagem, ele compreende a mensagem. E à medida que ele decodifica a mensagem, ele dá feedback. Se você transmite um conteúdo alegre, o feedback dele vai ser o sorriso. Se você transmite um conteúdo de tristeza, o feedback dele vai ser de tristeza. Só que pode ter ruído na comunicação, pode ter um barulho, pode ter alguém fazendo um outro gesto e chamando a atenção do público. Enfim, pode ter o ruído. Se houver o ruído, pode ser que complica os elementos da comunicação e a transmissão da mensagem. O pastor, a igreja em si, tem que fazer de tudo para que esses ruídos sejam eliminados. Então é necessário que tenha ali a sala infantil das crianças. Não é que o pastor é chato, não é que o pastor é arrogante, é que um ambiente silencioso, um ambiente preparado para a transmissão da mensagem, facilita para que não haja ruídos, para que não haja situação que venha comprometer a transmissão da mensagem. Então veja bem, o pregador ele é o emissor, o transmissor. Ele apresenta uma codificação, ele emite uma mensagem. Ele tem que usufruir de todas as condições necessárias para transmitir uma boa mensagem. Ele tem que fazer uma boa transmissão desse conteúdo, ele tem que usar gestos, ele tem que usar expressões faciais, ele tem que usar muito bem a sua voz e transmitir um conteúdo muito bem ordenado, muito bem sistematizado. Logo, a parte que cabe a ele, ele cumpriu. Ele fez de tudo para transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Agora, se o receptor, o público-alvo, a membresia, está com o pensamento em um outro lugar e por situações adversas o receptor, o público, não está recebendo a mensagem, é um caso particular do receptor. Mas o que cabe ao transmissor, ao emissor, ao pregador, fazer tudo o que for necessário para ter uma boa comunicação, ele deve fazer. Como? Usando muito bem a voz, os gestos, as expressões faciais e transmitir um conteúdo muito bem ordenado, sistematizado, com começo, meio e fim. E para tal, a homilética nos ajuda. Elementos básicos da comunicação. Número 1, a voz. A voz é o principal aspecto de um discurso. A voz é a característica peculiar do indivíduo. Quando você está de costa e você ouve a voz de alguém, logo vem a imagem desta pessoa no seu pensamento. O timbre é a personalidade da voz. Um timbre alto, médio, baixo, grave ou agudo. O timbre da voz dá sinais da personalidade do indivíduo, da personalidade da voz do indivíduo. O tom de voz deve ser adequado e acomodado à ideia, ao sentimento e ao local. Então veja bem,
você precisa brincar com o tom da sua voz. Eu costumo dizer que nós temos que falar alto e baixo, rápido e devagar. Ao fazer isso, você mexe com o cérebro do seu público, do receptor, e você consegue provocar impressões no cérebro, nas emoções do seu ouvinte. Logo, você não cai numa fala monótona, numa fala sequencial que desperta sono, canseira, que faz com que as pessoas fiquem dispersas. Não, você não pode seguir este caminho. Pelo contrário, você tem que brincar com o tom da sua voz. Fale alto, fale baixo. Fale rápido, fale devagar. Ou seja, você tem que falar de acordo com a ideia, com o sentimento e o local. Sentimento, está falando de algo triste? Coloque a sua voz, o tom da sua voz, em um sentimento de tristeza. Você está falando de algo alegre, algo incrível? Coloque o tom da tua voz para este sentimento de alegria. Então você precisa brincar com a voz. Por quê? Esta voz com este tom há de provocar impressões no seu ouvinte. O controle da voz. A voz precisa condizer com as palavras. Eu estou muito triste. Ou, eu estou triste. Ou, eu estou muito alegre, feliz hoje. Ou, eu estou muito alegre. Deus é na minha vida, glória a Deus. Então você precisa falar de acordo com as palavras, colocar o tom de acordo com as palavras. Cuidados com a garganta. Nós, a maioria que é de linha pentecostal, é comum nós, lá atrás, isso era muito comum, hoje nem tanto, mas lá atrás era muito comum o pregador não ter um cuidado com a voz, e 10 anos de ministério já estava com a voz comprometida. Isso não é certo, isso não é legal, isso não é de Deus. Então, temos que ter todo cuidado com a voz, que é a ferramenta do pregador, é a ferramenta da pregadora. Então, tem que cuidar da voz, fazer aquecimento vocal. Isso nós encontramos com as aulas vocais, encontramos no YouTube. Nós temos que ter todo o aquecimento da voz, da garganta, para assim ter os devidos cuidados com a nossa garganta. Elementos básicos da comunicação. Número 2, vocabulário. O vocabulário é um dos instrumentos mais importantes de uma pregação. Por quê? Se eu estou diante de um público muito letrado, um público de professores, mestres, doutores, ao dizer nós vai, você tá bem, eles vão perceber e eles vão se sentir um pouco mal, porque eles sabem que o pregador que está ali para trazer uma palavra da parte de Deus é um pregador que tem pouco conhecimento da língua portuguesa. Logo, revelou que não lê, não estuda, não se prepara da melhor maneira possível, porque se houvesse muita leitura, muito preparo, muita dedicação, já teria condições de falar adequadamente, de falar corretamente. Então, tome cuidado com o vocabulário. É claro que a gente é um ser em construção. Então, nós não queremos chegar amanhã no nível 1000%. Não, isso é inviável. Mas todos os dias façamos correções próprias. Todos os dias
Vamos dar liberdade para a esposa, dar a liberdade para o esposo, fazer as devidas correções. Vamos crescer, evoluir diariamente. Os vícios de linguagem, o né, o famoso né, corte isso da sua fala. Peça para que as pessoas sempre tocam no assunto quando você falar né, porque você fala né sem perceber. É um vício de linguagem. Então vamos tirar o né, vamos falar corretamente. E como? Lendo muito e fazendo as correções. Permita que as correções sejam feitas. Algumas orientações que validam a mensagem: ler a Bíblia, bons livros e revistas de valor cultural, participar de palestras e se atualizar por meio da mídia. Então você quer melhorar o seu vocabulário, a sua fala? Leia muito a Bíblia. Lendo, nós aprenderemos a falar corretamente. Leia bons livros, revistas, participe de congressos, palestras e sempre busca se atualizar. Sempre busca se atualizar. Anotar as palavras novas durante a leitura e buscar o seu real significado antes de falar em público, valendo-se de dicionários. Ou seja, aprenda novas palavras e aprenda os seus significados. Logo, você terá um repertório maior, você falará com mais palavras e alcançará mais ainda as pessoas, porque você falará segundo as palavras que aquela ou aquele indivíduo sabe, conhece, e você consegue tocar no cérebro, tocar na mente daquela pessoa. Cuidar para não mencionar palavras com significado diferente daquele que se imagina ter, evitando ser prolixo. O que é prolixo? É falar, falar, falar e não chegar a lugar nenhum. E usar palavras difíceis para impressionar os ouvintes. Não caia nesse erro de falar palavras difíceis somente para impressionar. Que seja natural, que o teu repertório de palavras, que o teu repertório de vocabulário seja tão rico e que seja natural, que seja comum, que seja natural. E claro, o importante da comunicação é a compreensão. Fale a palavra difícil, mas dê também o seu significado. Dê também o seu real sentido. Logo, as pessoas vão entender, vão compreender. Falar um vocabulário natural, vindo do coração, respeitando as normas gramaticais, nós vamos e não nós vai. A estrutura das frases e as concordâncias verbais e nominais. Usar termos técnicos somente se o público conhecer o seu significado ou se der definições claras do que sejam. Exemplo, um exemplo muito simples. Escatologia. É um termo que um membro ou outro não conhece. Escatologia significa as últimas coisas. Então, ao usar a palavra escatologia em um sermão, você tem que dar o seu significado. Pois bem, dentro da doutrina de escatologia, estuda-se o arrebatamento da igreja. O que é escatologia? É a doutrina bíblica teológica que ensina as últimas coisas, que trata a respeito das últimas coisas. Logo, aquele que sabe, entendeu. E aquele que não sabe, que nunca ouviu falar da palavra escatologia, também entendeu. Então, nós temos que tomar os devidos cuidados. Quando
quando falar em lugares diferentes da sua região, verificar se o sentido da palavra é o mesmo do auditório, ofensivas ou de baixo calão. Por quê, pessoal? Um exemplo é Portugal e o Brasil. Se você chega em Portugal e diz para o indivíduo em uma pregação: a tua vida está embaraçada, fica estranho, porque em Portugal, estar embaraçada é estar grávida. Injeção em Portugal é pica. O enfermeiro diz: eu vou colocar uma pica em você. Pica é injeção. Nós temos que entender essas mudanças regionais. Tenho um amigo, pastor, de Portugal. Ele chegou em Portugal para pastorear, ele é brasileiro, e ele foi no posto de saúde tomar a vacina. E o enfermeiro disse: venha cá, rapaz, vou colocar uma pica no seu cu. Falou desse jeito. Só que, para eles, para os portugueses, vou colocar uma injeção na sua bunda. Venha cá, colocarei uma injeção na sua bunda. Só que em Portugal, o português, o enfermeiro, disse de uma outra forma. Imagina se esse enfermeiro viesse para o Brasil como pregador e falasse algo parecido ao relatar uma experiência consigo. Então tem que tomar todos os devidos cuidados. Um outro exemplo, moça em Portugal é rapariga. Olha, rapariga, diaconisa rapariga, venha cá. E sendo que o pregador está dizendo: moça, diaconisa, diaconisa moça, venha cá. E rapariga é moça. Então nós temos que tomar esses devidos cuidados. Tanto quem vai daqui para lá, quem de lá vem para cá. Tomar os devidos cuidados com as palavras. Estilo. De acordo com o seu temperamento, surgem os estilos. Tem aquele que é extrovertido, tem aquele que é introvertido, tem aquele que é emotivo, tem aquele que é autoritário, tem aquele que é brincalhão, tem aquele que é zombeteiro, tem aquele que é observador, entre outros. Vamos lá, qualidades. Podemos sintetizar as qualidades de um bom estilo de comunicação em 9 características. Então, o que eu desejo que você tenha? Gratidão. Agradecer pela oportunidade. Nada melhor do que o membro que está ali assentado, pronto para te ouvir. Você foi convidado para pregar em um congresso, em uma festividade, e você começa a agradecer o pastor da igreja local, agradecer pela membresia, agradecer pela igreja que é tão linda, aconchegante. As pessoas vão se sentir importantes e você estará exercendo uma virtude, uma qualidade. Humildade. Humildade é tudo, irmãos. Em nome de Jesus, seja humilde. Diga não à arrogância, diga não à soberba. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Sem criticar as deficiências do local. Você não está ali para criticar se o som é bom, se não é, se a estrutura da igreja em si é agradável ou não. Pregue a palavra de Deus. Objetividade, falar frases simples e objetivas. Seja específico, não enrole. Pregou 20 minutos e não tem mais o que falar, está ótimo. Seja objetivo. O público, ainda mais a geração de hoje, o século 21, não está com paciência para ouvir algo prolixo. Falas e mais falas em que o indivíduo não chega a lugar nenhum. Desembaraço, demonstrar leveza, evitando palavras difíceis. Seja natural, seja você.
logo você será uma pessoa leve. Equilíbrio, sem exageros em seus posicionamentos. Então tome cuidado ao fazer uma afirmação. Se você não ter equilíbrio, você pode assustar pessoas. Adequação, mantendo o respeito e a boa educação. Então seja adequado, se adeque ao local, ao lugar, ao momento. Calma e mansidão, paz de espírito. Você é o piloto daquele avião no momento da fala, no momento da pregação. Transmite paz de espírito. Receptividade, tratar com delicadeza as críticas e as objeções. Então seja receptivo, receba as críticas, bem como os elogios, e saiba lidar com tudo isso. Entenda, se você não quer ser criticado, não faça nada, não seja nada, não diga nada. Porém, Deus nos chamou para fazer algo muito precioso e muito lindo, que é pregar o Evangelho, que é servir a Deus, que é levantar a bandeira do reino do Senhor. Logo, encontraremos sim críticas, encontraremos sim reprovações, mas temos que ter uma maturidade, um equilíbrio emocional, uma saúde emocional para saber lidar com todas essas coisas. Às vezes há casos assim. Às vezes a pessoa está criticando, mas no fundo não há uma maldade. É de fato uma dica ou de fato é um vazio emocional de alguém que está chamando atenção. E ali você pode estender as mãos e abraçar aquela pessoa, ganhar aquela pessoa. E sinceramente nós não sabemos tudo. Uma vez ou outra nós vamos errar. Uma vez ou outra as pessoas vão ver erros em nós e essas pessoas vão nos dar dicas, vão nos dar feedback em que podemos evoluir com esses feedbacks, com essas orientações. Então, vamos ser mais abertos às dicas, às orientações e ter paz em Deus para vencer certas críticas que de fato elas vêm de setas malignas e querem nos derrubar. Que Deus guarde o nosso coração e que tenhamos maturidade para lidar com tudo isso. Positividade, elogios, encorajamento e incentivo de fé. Pessoal, o membro que vem à igreja já tem enfrentado dias difíceis. E cabe a nós não entrarmos, é claro, numa teologia da prosperidade, em um aspecto positivo e até iludir e enganar o membro. Não, não é esse o sentido. Mas seja positivo, tenha bom ânimo, tenha levante em uma de suas mãos a bandeira da esperança, a bandeira da alegria e vamos seguir em frente. Regras para melhorar o trato pessoal. Cumprimentar as pessoas com um sorriso sincero no rosto. Perguntar os nomes das pessoas olhando-as nos olhos e lhes dando a devida atenção. É comum, às vezes, o pregador chegar numa igreja para pregar e não saber o nome do pastor. Isso não pode acontecer. Tem que saber o nome do pastor e dizer: eu quero agradecer ao pastor João, que é o pastor desta amada igreja. Isso faz sentido e faz toda a diferença. Procurar ser prestativo, interessar-se pelos problemas e aflições dos outros com sinceridade, ser cauteloso ao criticar e generoso ao elogiar, transmitindo confiança e segurança, considerar os sentimentos dos outros. Se precisar dizer não, fazê-lo com delicadeza e respeito. Procurar não se intrometer em assuntos que não sejam da sua alçada, nem onde não foi chamado a opinar. Respeitar os costumes, ambientes e situações,
evitando comentários deselegantes e sugestões fora de sua alçada. Em outras palavras, você é o presbítero da igreja ou você é o pregador da noite? Você é a missionária da igreja ou você é a pregadora da noite? Seja como for. Você não é o pastor da igreja. Você não é a pastora da igreja. Tome todo cuidado. Sabe? Tem 1000 formas de dizer a mesma coisa. Então use as palavras corretamente. O cristal, depois de quebrado, é difícil de ser restaurado. Então tome cuidado com as palavras. Ah, mas eu sou o profeta e eu quero entregar tudo. Vamos com calma. Vamos com calma. Nós não somos o pastor da igreja. Então, se nós não somos o pastor da igreja, tenha bom senso. Tenha bom senso nas afirmações, nas declarações, sabe? Usa muito bem as palavras, porque senão você acaba se colocando no lugar do pastor, deixando o pastor numa situação indelicada, colocando a membresia numa situação difícil. Então, não. Vai com calma, use muito bem as palavras. Olha como o profeta Natã entregou a mensagem de Deus para o rei Davi, usando uma ilustração. Então, vamos com calma, vamos falar adequadamente. Dá para falar a mesma palavra usando 1000 maneiras. Então, vamos ser cautelosos, vamos ser pessoas com cautela. Todo cuidado é pouco. Postura. Ficar em posição de nobre atitude, nem ficar com os ombros para baixo, parecendo que está morrendo, e nem ficar com uma posição tão firme que está parecendo um ser arrogante, orgulhoso. Não, tomar todo cuidado. Ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes em todas as direções, fazer uso adequado do microfone e respeitar o volume, evitar gestos exagerados, rigidez e nervosismo. Às vezes o pregador vai fazer um gesto obsceno, um gesto desagradável, tem que evitar. Evitar leituras prolongadas, procurando respeitar as regras gramaticais. Isso é muito interessante. Ok, você não terminou o ensino médio, ou não fez uma faculdade, não tem um mestrado, não tem um doutorado, enfim, nós estamos a caminho, estamos no processo, vamos conquistar todos os estudos que temos direito, ok. Mas ter uma profunda atenção na leitura cabe a todos nós. Então você vai ler, seja muito atencioso, leia com muito cuidado, respeitando as regras gramaticais. Um exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer uma leitura sem respeitar as regras gramaticais. Então vejamos. Evitar gesto exagerado, rigidez e nervosismo. Evitar leitura prolongada, procurando respeitar a regra gramatical. Então eu não li os S's, agora eu vou ler respeitando as regras gramaticais. Evitar gestos exagerados, rigidez e nervosismo. Evitar leituras prolongadas, procurando respeitar as regras gramaticais. Vejamos, respeite a vírgula, respeite o ponto, respeite o S, o plural, o singular. Faça uma leitura bem adequada, leia em casa várias vezes. Peça o auxílio dos filhos, das filhas, enfim, mas vamos melhorar esta questão. Vai ler, faça uma leitura
respeitando as regras gramaticais. Demonstrar ânimo e prazer em comunicar a mensagem. Então nunca comece desta forma. Meus irmãos, eu estou aqui para pregar, mas eu não queria estar aqui. Mas amém, é para a glória de Deus, eu vou fazer o meu melhor, mas não era aqui o lugar que eu gostaria de estar. Isso não. Tem que demonstrar ânimo. Está lá, meu irmão. Está lá, minha irmã. Deixa a chuva te molhar. Vamos lá, com alegria, apesar que dentro de si está ali morrendo de medo, de nervosismo, que é normal, acontece com todo mundo, Mas chega lá com ânimo, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui para mais um dia. Nós vamos cultuar o santo nome do Senhor. Perceba, eu procuro criar em mim uma atmosfera positiva. Por mais que eu estou morrendo de medo, e é comum morrer de medo, eu mesmo sinto nervosismo, frio na barriga, as pernas tremem, fico todo ali morrendo de medo. Eu procuro criar na minha mente uma atmosfera positiva. Então o que eu faço? Eu procuro dizer para mim mesmo, eu amo pregar, eu amo falar em público, eu amo fazer isso, eu amo fazer isso, eu amo estar aqui. Por mais que as minhas emoções estão dizendo o contrário, mas eu procuro criar uma atmosfera positiva. Por quê? O oposto também é verdadeiro. Se você ficar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Eu não tenho vontade de continuar fazendo isso. Eu não quero falar em público. Eu não quero. Você vai criar uma atmosfera negativa. Quando você falar em público, você vai perceber que as suas palavras, que os seus sentimentos, suas emoções estão indo para este sentido negativo. Então, trabalhe ao seu favor. Preocupar-se com o vestuário. Então, vá de modo adequado. Colocar uma roupa adequada para aquele momento. Não é questão de santidade. Tire isso da cabeça. Ai, mas você está apegado em questão de santidade? Não, santidade vai muito mais além. É o coração, é a mente, é o caráter. Mas é questão de postura, é questão de etiqueta, é questão de regra do momento, da seriedade da situação. Então vamos lá ter todo cuidado com o vestuário. Cabelos penteados e adequados, sapatos limpos e outros. Estar preparado para imprevistos, como queda de luz, defeito no som, chuvas torrenciais e outras situações que possam ocorrer. Então vejamos. Tem que tomar todo cuidado. Você vai, prepara um esboço e de repente cai a energia. Você já não consegue mais enxergar o esboço, o papel em que você anotou os principais tópicos do seu sermão. Então, o que você tem que fazer? Tem que se apropriar do esboço. Eu sou defensor do uso do papel, nos ajuda a relembrar, mas aquele conteúdo tem que estar preso no seu coração. Se houver uma queda de energia, você consegue relembrar o conteúdo em sua mente, em seu coração. Princípios da comunicação em público. Audibilidade. O que é isso? Exige esmero na dicção, pronúncia clara das palavras e articulação correta de todas as sílabas. Então tem um exercício que você pode fazer em casa, que é o exercício do cachorro louco. Você coloca uma caneta entre os dentes e faz uma leitura de um texto. Você vai fazer com que a sua dicção fique mais ágil, fique mais firme. Correta entonação de voz, como eu já disse, a importância de aumentar e diminuir o tom da sua voz.
de falar rápido e falar devagar. Procurar aumentar e diminuir, conforme a ocasião ou passagem da pregação, para evitar o desinteresse. A forma como se expressa a palavra é de suma importância. Deve, todavia, evitar os exageros, evitando transformar o púlpito num palco ou lugar de show. Então, ter todo o cuidado da maneira, da forma como se expressa a palavra. Como evitar o nervosismo na hora da pregação, já que todos nós sentimos aquele nervosismo, aquele frio na barriga. Então, o que fazer para evitar o nervosismo na hora da pregação? Veja 4 dicas. Número 1, estude bem o assunto sobre o qual vai pregar. Então, estude, leia, se prepare muito bem. Número 2, faça um esboço com 3 tópicos. O esboço ajuda. É claro, você não pode ficar preso nele, mas o esboço ajuda, te faz lembrar, te ajuda a dar um norte, te dá começo, meio e fim. Número 3, prepare-se com antecedência. Prepare-se, invista no tempo do preparo. Prepare-se em oração, em estudo, na fala, na entrega do sermão. Prepare-se. 4, ore muito e dependa do Espírito Santo. Então você tem que orar e depender 100% do Espírito de Deus. Então, se você estudar bem, fazer um esboço, se preparar com antecedência, orar muito e depender do Espírito Santo, você vai conseguir diminuir o nervosismo e vai conseguir vencer o nervosismo. Comunicação e significado. Para falar de um tema qualquer, é preciso dominar o assunto, para que ele se torne fácil de ser transmitido e fácil de ser assimilado. O que é isso? João Calvino foi indagado: por que você estuda muito? E ele diz: eu estudo muito para ser simples. Por quê? Quanto mais você domina a matéria, o assunto, a fala, o conteúdo, você consegue transmitir com leveza, com simplicidade, com clareza. Então você tem que estudar muito o conteúdo para que aquele conteúdo faça parte de você e você consiga transmitir aquele conteúdo com clareza. A orientação é que o texto seja lido no mínimo 10 vezes. Então você vai pregar um sermão, leia o texto no mínimo 10 vezes. Se possível, 60 vezes. Mas tenha o real domínio do conteúdo. Billy Graham lia 50 vezes antes de pregar. Com uma leitura contínua e frequente do conteúdo a ser pregado, você passará a ter o domínio do conteúdo, o domínio do texto. O segredo de um grande pregador, um líder, um pastor, um presbítero, uma missionária, uma diaconisa, um diácono, um líder. Qual é o segredo desse pregador? Atos 20, 20. Paulo diz: eu estive entre vós de casa em casa, pregando e ensinando. Então, todo líder ele tem que ter 3 características. Número 1, poimen. Poimen vem do grego e significa pastor. Significa pastor. O pastor é aquele que promove cuidado. Então, todo líder tem que ter empatia pelo outro. Tem que promover um cuidado pelo outro. Número 2, querigma, vem do grego e significa pregação. Todo líder tem que ter esta veia de deixar uma mensagem, de deixar uma palavra de Deus para o seu liderado, já que nós estamos a tratar de questões eternas,
de questões espirituais. Número 3, didaquê, que vem do grego e significa ensino. Todo líder precisa ter esta veia de ensino, ser aquele que lê muito, ser aquele que estuda muito, ser aquele que saiba responder indagações, perguntas difíceis, ser aquele que promove uma ótima apologética, uma excelente defesa da fé. Então, todo pregador ele precisa ter essas 3 características: poimen, querigma e a didaquê. Ou seja, ele tem uma empatia pelo seu ouvinte, ele cuida do seu ouvinte, ele tem uma mensagem que queima no seu coração, o querigma, uma mensagem do Evangelho, as boas novas do Senhor. Não é um conteúdo seco, não é um conteúdo áspero, não. É a palavra viva do Evangelho no poder do Espírito, e tem também em si um apelo pelo estudo, uma dedicação pelo ensino, uma veia de mestre, um apego ao conteúdo de ensino, de estudo, de leitura, de pesquisa. Ok? Que Deus nos abençoe. Vou ficando por aqui e até mais, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Dúvidas? Falem comigo. Até mais.